Shalom Ubrahá. Amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Nós temos uma pergunta aqui muito boa do nosso querido Natsutaro, da nosso grupo Amigos da ONG. Ele diz: olá, boa tarde a todos. Tem uma pergunta para o nosso querido Rabino. Seria sobre o porquê de Korah ser tão rico. Quando falam que os tesouros foram divididos em 3 partes e uma ficou somente para ele, qual o mérito ou motivo? Obrigado. E ele desejou Purim Sameach a todos. E aí, Rabino? É meu esposo, Hillel. Shalom Ubrahá. Shalom Ubrahá. Amigos da ONG, pergunta ao Rabino. Shalom Ubrahá para o nosso querido Natsutaro e querida família. E a pergunta é muito boa. Dizem nossos sábios no Midrash, esse Midrash é chamado de Shemot Rabbah, que o Korah era uma pessoa muito inteligente. Quando o faraó fez o decreto de que ele ia fazer o decreto de construir Pitom e Ramsés, e ele anunciou, o faraó também era muito inteligente, mas não tanto quanto o Korah. O faraó anunciou que cada pessoa que vier ajudar ele a fazer tijolos, cada pessoa vai ganhar 1 dinar por cada tijolo que fizer. Então imagina, para fazer o tijolo eles faziam com barro e palha, e a pessoa iria ganhar 1 dinar por tijolo. Então você imagina a velocidade que todo mundo iria fazer esses tijolos. E tinha a fiscalização do faraó. O faraó próprio foi lá, pendurou um tijolo no pescoço, tipo assim: venham me ajudar, estou no desespero, preciso construir depósitos. E o Korah era esperto, ele sabia que o faraó é uma pessoa ruim. Não pode ser que a pessoa ruim vai fazer uma promoção dessas, a não ser que tenha algo por trás disso. Então o Korah já entendeu que vai ter esse decreto, que as pessoas vão ter que fazer os tijolos. E por que o faraó então resolveu pagar 1 dinar por cada tijolo naquele dia? Porque eles queriam saber quantos tijolos cada pessoa era capaz de fazer. Porque no dia seguinte começaria o decreto, e aí as pessoas iriam falar que eles não são capazes. E o governo iria dizer: olha, você só faz o que você é capaz de fazer. Ontem você ganhou 1 dinar por tijolo, você fez 100. Então agora, por causa que é um decreto, a gente vai cobrar de você 200. Mas eles sabiam que ele era capaz de fazer pelo menos 100. Então, ou seja, assim, o Korah entendeu que por trás disso tinha um plano diabólico. O faraó não era bonzinho de pagar 1 dinar por tijolo. O Korah, ele fez um tijolo, ele começou a embelezar o tijolo, ele passava a mão em cima, passava a mão do lado. Chega a fiscalização, pergunta para ele: como pode ser que você ainda está fazendo um tijolo? Ele falou: não, é porque eu quero caprichar, quero fazer o tijolo muito bonito para o faraó ficar feliz. Deu uma enrolada. No final do dia lá era tudo muito burocrático. Anotaram que ele fez um tijolo só. No outro dia começou o decreto, cada pessoa quantos tijolos que ele fez. Coitado, eles sabiam que pelo menos isso ele era capaz de fazer. Cobraram dele o dobro, mas sabiam que pelo menos aquela quantidade que ele fez por 1 dinar cada tijolo, aquilo ele era assim capaz de fazer. Então agora ele vai ter que se esforçar ao máximo para fazer o dobro disso. Esse foi o decreto. Assim o Korah, ele conseguiu a si próprio se livrar do decreto. Mas ele era inteligente, ele sabia que o faraó não era flor que se cheire, e que ia chegar o dia que o faraó, qualquer coisa que fizessem para ele iria falar: agora vocês não vão mais receber a palha do governo. Porque terra, barro tinha em qualquer lugar, mas palha no Egito não tinha em qualquer lugar. E o Korah sabia que ia chegar uma hora que o faraó ia ficar bravo, e aí ele ia falar: agora vocês vão pegar a palha. O que ele fez? O Korah com a família dele, eles fizeram, já que ele não precisava trabalhar, não foi escravizado, porque na lista de trabalhadores não aparecia o nome dele, a pessoa que faz um tijolo não interessava para eles. Então eles abriram uma fábrica de tijolos na casa dele, fizeram
uma quantidade assim absurda de tijolos com palha. E nesse meio tempo começou a Geulah. Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu ele era o pastor do Itró. Como Moshe Rabbeinu chega numa situação dessas, que ele era o pastor do Itró, Estados Unidos, o Egito era os Estados Unidos da época. Eles eram mega potência, superpotência, eles tinham influência sobre todo o Oriente Médio, e o mundo antigo era somente o Oriente Médio. O mundo antigo era do Vale do Rio Indo até o norte do Sudão. A Europa era a floresta amazônica e o continente americano nem se fala. O mundo inteiro era o Oriente Médio, e o Egito era os Estados Unidos do Oriente Médio. E Moshe Rabbeinu, ele cresceu no palácio do faraó. A mãe dele, a mãe adotiva, Batia, trouxe para ele o pai dele de professor particular, trouxe os melhores rabinos da tribo de Levi para ensinar Kabbalah para ele. Ele saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras que tira a alma do corpo. E ele viu um egípcio, esse detalhe é importante, o egípcio tentando assassinar um judeu para roubar a mulher dele. E Moshe Rabbeinu, nessa hora, está escrito que ele olhou para a direita e para a esquerda. E falou o nome de Hashem de 72 letras, tirou a alma do corpo do cara e enterrou. E diz o Zohar, o que quer dizer? Ele olhou para a direita e para a esquerda, quer dizer, a Torá tem que te trazer esse detalhe. Ele vai salvar a vida de um judeu, ele tem que matar o assassino. Ele sabe que isso vai dar um bafafá no governo, que ele matou um soldado egípcio. E a Torá tem que contar que antes disso ele olhou para a direita e para a esquerda, é óbvio que ele iria tomar o devido cuidado. Então diz o Zohar, isso que ele olhou para a direita e para a esquerda, quer dizer que ele viu de onde veio essa alma desse egípcio. Essa alma desse egípcio, ela era o nível Nefesh do Caim que matou Abel. Por quê? O Caim, ele nasceu primeiro, ele nasceu com uma irmã gêmea. E aquela geração, eles iriam se casar com as irmãs. O Abel, o Evel, ele nasceu segundo, ele nasceu com duas irmãs gêmeas. E o Caim ficou bravo, como pode ser? Eu sou o filho mais velho, e ele é o mais novo, e ele nasceu com duas esposas, eu nasci com uma, e ele agora, para roubar a mulher do irmão, ele assassinou o irmão. E agora o nível Nefesh do Caim volta para consertar, e não conserta, não só que não conserta, mas a pessoa quando volta para consertar alguma coisa, ele tem a vontade de fazer aquela coisa, e ele tem que falar não. Esse é o tikkun. Como você sabe qual tikkun você veio fazer? Você tem vontade de comer uma coisa que não é kasher, e você fala não. E outra pessoa não tem vontade. Eu vi uma vez o Joseph Bezos, o dono da Amazon. Ele foi convidado para comer uma iguaria que custa uma fortuna, que é um lagarto de não sei de onde. E aparece no Google, vocês digitam no Google lá as iguarias aí, e o Joseph Bezos, ele vê esse lagarto que custa uma fortuna e ele tem que comer, porque a coisa mais, a comida, a iguaria mais chique do mundo. Ele come isso com uma cara de alguém que está comendo uma lagartixa, e você vê na cara dele que ele está sofrendo. Então, se ele pudesse não comer o lagarto, ele não comeria o lagarto. Ele teve que fazer isso para mostrar que ele é o cara mais rico do mundo, que aquela iguaria é a iguaria mais cara, e ele era obrigado a comer aquilo, mas se ele pudesse, ele não comia. Então, muitas pessoas, eles não sentem vontade de comer um porco. Mas vai ter um que isso vai fazer falta na vida dele. Ele nasce, ele desde pequeno ele quer comer um presunto, e ele quer comer um presunto, ele quer comer um presunto. Ele sabe que ele voltou para não comer presunto. Esse é o tikkun, esse é o conserto da alma dele. Então a pessoa que numa reencarnação anterior assassinou alguém para roubar a mulher dele, então nessa reencarnação, para ele consertar isso, ele nasce com a vontade de assassinar o outro para roubar a mulher do outro, e ele se controla.
Então ele se controlando, ele conserta o que ele fez na reencarnação anterior. E Moshe Rabbeinu ele viu que aquele egípcio que estava batendo naquele judeu, ele era o nível Nefesh do Caim, e o Caim matou Abel para roubar a mulher. Isso foi um dos dois motivos. E essa reencarnação do Caim, ele não conseguiu se controlar, e ele de novo estava fazendo o mesmo erro de novo, batendo no judeu para roubar a mulher dele. Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem de 72 letras, tirou a alma do corpo. Isso que ele olhou para a direita, para a esquerda, ele viu que aquela pessoa era o Caim, era o nível Nefesh do Caim. Então Moshe Rabbeinu, ele é a reencarnação do Abel, do paraíso. Ele é a reencarnação do Evel. Então aquele egípcio era a reencarnação do Caim que matou ele, matou o Evel, e por isso, diz o Zohar, o Evel se reencarna para matar o Caim que matou ele. Ele é o nível Nefesh do Caim, o egípcio. Moshe Rabbeinu então é julgado pela corte do faraó. Hashem faz um milagre, na hora que vão executar ele, o pescoço dele se torna mármore, assim diz o Midrash, a espada se quebra e ele foge. Por isso ele chamou o filho dele, que ele se casou com a filha de Yitro de Midian, ele chama o filho dele um filho ele chamou de Gershom, Ger Haiti Beretz Nochria, que eu sou estrangeiro numa terra estranha, e o outro filho de Eliezer, Deus me ajudou, que Deus me salvou da espada do faraó. Ele lembrou esse fato, dando esse nome para o filho dele, Eliezer. E Moshe Rabbeinu então ele foge. Depois disso ele fugiu para Midian, e lá em Midian tinha o Yitro. O Yitro, ele era um nível Neshama do Caim. O Yitro também era o Caim. E o Caim matou o Evel para roubar a mulher dele. Então o Yitro, ele dá a Tzipora, que ela era a reencarnação daquela mulher que causou aquilo. E o Yitro, ele é a reencarnação do nível Neshama do Caim, e ele dá a Tzipora para Moshe. Ele fala, olha, tá vendo, eu te matei para te roubar a mulher, agora eu estou te salvando a vida que você fugiu do faraó, te salvando a vida para compensar que eu te matei, e te dando a sua mulher de volta. Então, esse é o Yitro. Então, para esconder Moshe, para salvar a vida de Moshe, o Egito era os Estados Unidos, não tinha como esconder Moshe. O faraó ia encontrar ele, mas tem como esconder, mandando ele para o deserto, lá com o rebanho, para afastar as ovelhinhas. Então, no começo, dizem que o Yitro escondeu Moshe Rabbeinu numa caverna, e a Tzipora levava comida para ele todo dia, eles estudavam Kabbalah juntos o dia inteiro. E depois ele se tornou pastor de ovelhinhas do faraó, do Yitro, e ele chega no Monte Sinai, carneirinho foge até o Monte Sinai. E ele chega no Monte Sinai, Moshe Rabbeinu, ele é o forte, o carneirinho é o fraco. Moshe Rabbeinu não tem ninguém olhando, ele poderia dar uma surra no carneirinho, poderia bater no carneirinho, poderia falar para o carneirinho, você me fez correr até aqui, agora você vai apanhar. No lugar disso ele falou, coitado do carneirinho, correu tanto, levantou o carneirinho, e o animal, não tem como reclamar, o animal não vai contar para ninguém o que aconteceu. Então Hashem viu isso, falou, ele vai ter que tirar o povo de Israel do Egito, ele vai ser o Mashiach, e agora vai começar a Geulah. Começa uma manifestação espiritual, que aonde tem uma manifestação espiritual, consequentemente o mundo material muda de acordo com a manifestação espiritual. Moshe Rabbeinu, ele viu uma árvore pegando fogo, um arbusto pegando fogo, e o fogo estava alimentando o arbusto estava crescendo saudável no mérito daquele fogo. Moshe Rabbeinu falou, isso é a manifestação do Keter lá em cima, que os opostos se ajudam. Embaixo disso, a Gvurá é o fogo, a Chesed é a água apaga o fogo sai com a água. Não tem como os dois se acrescentarem. Agora, no Keter, o fogo, ele faz a árvore crescer. Ele faz o papel da água. Então, Moshe Rabbeinu falou, agora aqui nesse lugar está acontecendo a revelação do Keter. Eu tenho que ver o que está acontecendo. De repente, Hashem se revela para ele. Tem Midrashim,
assim, que contam que ele ouve a voz do pai dele, e Midrashim, a gente vai ter lá um monte, mas ele, Hashem conversa com ele, fala para ele tirar os sapatos, porque esse lugar que ele está é um lugar sagrado. Então, o que tem a ver, se é um lugar sagrado, porque ele tem que tirar os sapatos? Aí diz o Arizal, que isso que ele tirou o sapato, isso mostra que agora tudo vai ser sobrenatural. A gente vai ver esse mesmo caso depois com Yoshua ben Nun, o Josué da Torá. Josué vai lutar contra uma cidade chamada Jericó, que as muralhas da cidade eram quadradas, não tinha como derrubar a muralha. E surge um anjo, quer dizer, não tinha como conquistar aquela cidade, era impossível. Surge um anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala para ele tirar um sapato e ficar com um sapato. Porque ele fala, metade vai ser sobrenatural, metade vai ser natural. Metade vai ser sobrenatural, que o anjo vai fazer as muralhas afundarem. Sobrenatural. E a outra metade é que eles vão ter que entrar na cidade, que agora já não ia mais ter muralhas, e fazer a guerra. Então 50% ia ser parte deles, 50% ia ser parte do anjo, por isso o anjo falou para ele tirar um sapato só, que no seu caso vai ser somente 50% sobrenatural. No caso de Moshe Rabbeinu, na hora que a gente fala para ele tirar os 2 sapatos, quer dizer que tudo que vai acontecer a partir de agora não vai ter participação de Moshe. O nosso povo não vai precisar lutar, não vamos precisar fazer uma revolução, não vamos precisar dar uma flechada. A gente vai sair da maior potência mundial, com o maior exército do mundo nos perseguindo, e a gente vai chegar no Mar Vermelho, e lá vai acontecer a revelação do Keter. Que a mesma coisa que nos salvou vai ser a morte deles. Que os 2 opostos agora vão trabalhar juntos. Quer dizer, ao mesmo tempo que esse mar vai estar nos salvando, vai estar matando os egípcios. Então, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, tira os 2 sapatos, tudo lá vai ser sobrenatural, e vai ser sobrenatural nível Keter, como você está vendo nesse arbusto. Vai ser assim. Então, Moshe Rabbeinu pergunta para Hashem, se eles me perguntarem o seu nome, o que eu falo? Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó, ele sabia o nome de Hashem de 72 letras. Ele pergunta qual que é o seu nome. Ele sabia mais do que todo mundo. E Hashem responde para ele o nome de Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei, que é revelação divina nível Keter. Então Hashem falou, eles vão querer saber com que nome eu vou me revelar lá? Vou me revelar nível Keter. Porque quando Yosef desceu para o Egito, o faraó contou o sonho dele para Yosef. Yosef falou para o faraó, Elokim Yanet Shlom Paró. Usou o nome de Elokim. Elokim é Deus nível Malchut, que é Deus ajuda quem se ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Por isso que Yosef acrescentou, depois que ele interpretou o sonho do faraó, você fala, o que você está dando palpite? Agora você tem que falar para o faraó que o faraó tem que nomear alguém para arrecadar o trigo no Egito nos 7 anos bons. O que você tem que dar palpite? Você já revelou o sonho dele, já decifrou o sonho dele, agora você fica quieto. Mas não, ele decifrou o sonho do faraó, ele falou, por causa que Eloquim, Yanet Shlom Paró, por causa que Hashem vai se revelar aqui no nome de Eloquim, para que isso aconteça, você é obrigado a fazer a sua parte. Você é obrigado a nomear alguém para arrecadar o trigo nos 7 anos bons. Porque não vai ser sobrenatural, vai ser natural. Vão ter 7 anos que de maneira natural vai crescer muito trigo. E 7 anos que de maneira natural não vai crescer nada. E por causa que a revelação divina é Eloquim, quer dizer, Deus ajuda quem se ajuda, você vai ter que se ajudar, você é obrigado a nomear alguém, que sendo que você não tem essa capacidade, assim ele disse de uma maneira indeterminada, quer dizer, você não tem a capacidade de você fazer isso, você vai ter que nomear alguém que tem essa capacidade, tem esse talento, tem esse dom natural, para arrecadar o trigo 7 anos bons e vender esse trigo nos 7 anos ruins. E lá a revelação divina seria por meio do nome de Eloquim, então ele
nós seremos obrigados a fazer a nossa parte. Enquanto que Hashem disse para Moshe que a revelação divina vai ser nível Keter, a gente não vai fazer nada. Nós não vamos lutar, não vamos... Então, voltando para o nosso assunto, Moshe Rabbeinu, então, ele era o Abel, o Itró era o nível Neshama do Caim, e o Itró, ele conserta o nível Neshama do Caim. Ele salva a vida de Moshe, escondendo Moshe, colocando Moshe como pastor de ovelhas no lugar que os egípcios nunca vão encontrar ele. E junto com isso, o Itró, ele dá a filha dele, que era a reencarnação daquela menina que nasceu a mais para o Abel. Então ele devolve para Abel a mulher dele e salva a vida do Abel. Ele faz o tikkun, o conserto dessa parte. Aquele egípcio era o nível Nefesh, o conserto foi medida por medida. O Itró era o nível Neshama, ele fez o conserto da maneira positiva. Agora sobrou o nível Ruach. Esse nível Ruach, que é acima da Nefesh, abaixo da Neshama, ele foi afetado pelo fato do Caim ter assassinado Abel também por outro motivo. Não só para roubar a mulher dele, mas pelo motivo que o Caim, ele fez um sacrifício de Pistan. Pistan é linho. E o Abel, ele fez um sacrifício para Hashem de Tzemer. Ele sacrificou um carneirinho, eles não podiam comer os animais até a Arca de Noé. Então, porque ele sacrificou o carneirinho? Que ele estava se relacionando a lã. Então é lã e linho. Lã e linho, a lã é Chesed, o linho é Gvurah. O Caim, ele queria que o mundo fosse assim, o mundo se comportasse da maneira de Gvurah. Quer dizer, tudo fosse rígido. Tudo fosse assim, bem, Deus me livre, só com severidade, que o relacionamento divino em relação aos seres humanos fosse um relacionamento severo. O Abel queria que o mundo se comportasse, o comportamento divino de acordo em relação a nós, fosse por meio da bondade, da Chesed. Então a lã, ela é branca, ela é a cor da Chesed, a Chesed é representada pela cor branca, e então Abel, ele fez um corban de lã, e estava um dia com muito vento, e a fumaça do corban do Abel subiu até o céu, com toda a ventania. O Caim, ele fez um corban de linho, sacrifício de linho, num dia que não tinha vento nenhum, e a fumaça do corban dele foi espalhou. E ele está vendo que não tem vento, ele está vendo que é um milagre. Hashem não aceitou o corban dele. Eu falei, então, concorrente fez um corban e Hashem aceitou, e ele fez um corban e Hashem não aceitou, então ele vai matar o concorrente, e agora Hashem vai ter que aceitar o corban dele. Não vai ter concorrência, não vai ter mais ninguém no mundo. Só tem o pai, a mãe e ele. Então ele assassinou o Abel também, por causa que ele queria ser o responsável pelos assuntos divinos aqui nesse mundo. Ele queria determinar como vai ser o comportamento divino no nosso mundo. Então esse foi o segundo motivo pelo qual ele assassinou Abel, e por causa disso ele afetou o nível Ruach dele. E esse nível Ruach que vai Korach, o Korach pegou para si próprio o nível Ruach do Caim. Então ele vai ter que consertar o fato de ele ter assassinado o irmão dele, que se reencarnou agora como Moshe Rabbeinu, e se assassinou o irmão dele para ele ser o responsável pelos assuntos religiosos do nosso povo, do mundo inteiro. Ele vai ter que consertar isso. Quer dizer, Moshe Rabbeinu vai colocar o Aaron, para Aaron ser o Kohen Gadol, e o Korach vai querer matar o Moshe Rabbeinu, assassinar ele para determinar que quem vai ser o Kohen Gadol, quem vai ser o responsável pelos assuntos religiosos, vai ser ele. Aí a gente entra nesse assunto, como o Korach
pode fazer o conserto de si próprio por meio da humildade. Ele vai ter que ser humilde o suficiente para falar, tá bom, Moshe Rabbeinu, ele conversa direto com Deus, ele falou que Deus nomeou o Aaron, mesmo que Aaron é menos adequado do que ele, mas ele teria que aceitar isso. Ele só conseguiria fazer por meio da humildade. Só que, por causa da maldade dele, que ele é a reencarnação do Caim, o assassino, ele fez essa fábrica de tijolos, voltando para o começo da nossa história, porque ele era esperto, inteligente, mas ele era o gênio do mal. Ele sabia que uma hora o faraó, que não é flor que se cheire, iria ficar bravo, iria falar que os judeus vão ter que correr atrás da palha também. Ele fez essa fábrica, conseguiu fazer uma quantidade de tijolos assim, inimaginável. Aí Moshe Rabbeinu termina de falar com Hashem no Monte Sinai. Hashem fala para ele, vai para o faraó e conta para o faraó que chegou a hora dele mandar o nosso povo. Fala para o faraó com Amar Hashem Yudkevavke, usa esse nome de 4 letras. E fala para o faraó. Então o nome que ele falou para o povo de Israel começava com Aleph, que é a revelação do Keter. O nome que ele falou para o faraó é Yudkevavke, que é sobrenatural. Porque o nome de Elohim é que Deus ajuda quem se ajuda. Então se eles saíssem para o deserto, eles iriam morrer de sede. O nome Yudkevavke, que é o surreal, quer dizer que a água vai acompanhar eles, a comida vai cair do céu. É o sobrenatural. Mas ainda não é aquele nível da abertura do Mar Vermelho, que lá era o Keter, mais ainda do que o surreal. Então, Moshe Rabbeinu chega para o faraó e fala, Ko Amar Hashem, falou, Yudkevavke, Shlach tamei ve'avduni. Manda o meu povo, eles vão me servir. Vão fazer um trabalho para mim. E Avduni vão fazer um trabalho para mim. E o faraó falou, olha, esse nome de Deus eu não conheço, eu conheço Elohim. Você falou Elohim, eu entendo. Agora, você está me falando de um Deus que ele vai levar vocês para um deserto, no deserto não tem água, no deserto não tem comida, vocês vão morrer lá. Há um Deus que ajuda quem não se ajuda, quer dizer, a comida vai cair do céu, se você arar a terra cai no buraco, aí que você não come, quer dizer, você não pode trabalhar para comer, se você trabalha, você não come. Esse tipo de Deus, o faraó falou, esse Deus eu não conheço. E agora vocês estão com tempo livre, por isso vocês estão pensando em sair daqui, então não dou mais palha. É isso que eu estava esperando, motivo para não dar mais palha. Aí ele falou, os egípcios fizeram, o faraó fez um decreto que quem não conseguir fazer a quantidade de tijolos que ele fazia, agora que o governo não vai mais dar palha, vão pegar os filhos dessa pessoa e usar eles como tijolos, vão cimentar essas crianças no muro. Então imagina o pai que sabe que se ele não consegue fazer essa quantidade de tijolos e a palha está longe, está em outros lugares no Egito, não está no lugar onde eles moram, e vão cimentar o filho dele. Aí o Korach fez a propaganda da Casas Korach. Casas Korach, na promoção, você dá todo o dinheiro que você tem, estou vendendo tijolo por uma fortuna. Mas é claro que entre me pagar uma fortuna ou ver o seu filho cimentado, você vai me pagar uma fortuna, porque você não quer ver o seu filho cimentado. Você vai... O Korach, dessa maneira, ele ficou trilhardário, coloca trilhardário nisso. Todo o dinheiro, absolutamente todo o dinheiro que qualquer pessoa do nosso povo tinha, foi para o Korach. Assim nos conta o Midrash, chamou Rabá, que o Korach ficou rico assim, indevidamente. Quer dizer, ele, como se fala, o Sahat, é assim, ele se aproveitou de uma situação, ele tinha um monopólio, ele era a única pessoa que vendia tijolos, ele fez um preço exorbitante, e a pessoa que não conseguia comprar esse tijolo, o filho virava tijolo, então as pessoas roubavam para comprar tijolos do Korach,
E o Korach ficou o bilionário da época. E aí, no lugar dele ficar humilde e falar para Moshe Rabbeinu, tá bom, Deus quer que você seja o responsável pelos assuntos religiosos, então consertar isso, como o Yitro consertou, no lugar disso, ele ficou agora, nariz levantou. Ele ficou, a prepotência dele agora extrapolou. E o Korach... Extrapolou junto com a riqueza. A riqueza causou isso para ele, mas a riqueza, por causa que a fonte dessa riqueza foi uma, Deus me livre, eu não sei como fala em português. Se aproveitou da situação. Ele se aproveitou da situação, mas assim... Foi cruel com as pessoas. Perigo de vida, tipo assim, ele falou para a pessoa, você não quer que o seu filho vire tijolo? Me paga quanto eu estou falando. Ele podia fazer mais barato. Claro que sim. Mas ele se aproveitou... Doar, né? Ele se aproveitou da situação. Ele ficou bilionário por causa disso. Aí a gente continua. Em relação ao dinheiro que a gente recebe, às vezes esse dinheiro é um dinheiro que a gente recebe ele para Deus me livre, para nossa destruição. Então a pessoa era pobre, ele andava na rua, normalmente estava tudo em ordem. Ele ficou rico e, Deus me livre, essa riqueza foi motivo para ele ser assaltado e assassinado e Deus me livre. Então, no caso do Korach, nós vemos isso explicitamente. Ou seja, ele ficou rico indevidamente, ele se aproveitou de uma situação de perigo de vida para fazer dinheiro. E esse dinheiro fez com que ele causou para ele se tornar o maior prepotente, maior, Deus me livre. E eles saíram do Egito. Korach, dizem nossos sábios, o número de burros para carregar as riquezas dele era assim uma coisa inacreditável. Eles chegam no deserto e agora começa o Tikkun do Korach. O Korach, então, ele é o nível Ruach do Caim, e o Caim assassinou Abel. Caim assassinou Abel porque o Corban, o sacrifício do Abel, foi aceito e o sacrifício dele não foi aceito, então ele não queria mais concorrência. Falou, agora eu vou matar o meu irmão e só o meu sacrifício vai ser aceito porque não tem concorrente. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, Abba. O senhor está falando aqui, né, da questão da alma do Caim estar em Cora, no egípcio, que Moshe Rabbeinu matou, e em Yitro. Isso acontece hoje, assim, por exemplo, o senhor, vamos supor, que é uma pessoa já estudado, que é um rabino, tem condição de o senhor ter 3 níveis de alma sua fazendo tikkun? Então, diz o Arizal que Avram, Yitzhak e Yaakov, eles eram nível Nefesh do Adam Arishon, que o Adam Arishon, ele fez 3 coisas que tinha que morrer não fazer. Uma coisa era a idolatria. A cobra falou, se você come essa fruta, você vira Deus. E ele comeu a fruta para virar Deus. Ele se auto-idolatrou. E ele afetou com isso o nível mais baixo da alma dele, que era o nível Nefesh. E Hashem falou para ele, se você comer essa fruta, você, não só que você vai morrer, o mundo inteiro vai ficar perecível. Você vai matar todas as pessoas e todos os animais. Então, o Hitler, matou 6 milhões de judeus. Todo mundo fala, olha, fez uma coisa muito grave. O Adam Arishon assassinou o mundo inteiro. Matou mais do que 6 milhões. Porque na hora que ele comeu aquela fruta, ele fez aquela ação no mundo da ação, o mundo inteiro se tornou perecível. Todo mundo morreu por causa disso. Até hoje a gente morre por causa disso. Então, isso era mais grave do que a idolatria, que os assassinatos tem que morrer, não fazer. Mas é mais grave do que a idolatria. Isso já afetou um nível mais elevado da alma dele, que é o nível Ruach. E depois que ele comeu aquela fruta, ele viu que ele não virou Deus, e o mundo se tornou perecível. E aí Hashem perguntou para ele, por que você comeu essa fruta? Ele podia ter feito tshuva, ele podia ter falado desculpa. Errei, peço desculpas.
Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, nem os anjos são perfeitos. Peça desculpas. No lugar disso, ele falou, Hashem, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender do que você fez. Eu sou perfeito. Você me deu uma mulher que não presta. Então você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender dessa mulher que você me deu. Então vai se olha no espelho, tipo, vai fazer tshuva, vai se arrepender de ter me dado uma mulher que não presta, ela que me deu essa fruta. Então, depois dessa, então ela ouviu isso também, né? Sim. E os dois brigaram. Ele ficou bravo com a mulher, ele achou que por causa dela. Não é que ele tinha que ensinar ele tinha que falar para ela, Deus falou para não comer, uma cobra está te falando para comer. Então vamos ouvir Deus, não vamos ouvir a cobra. Mas, no lugar de ensinar ela, ele comeu porque ele achou que ele ia virar Deus. Ele não virou Deus, então ele jogou a culpa nela. Então por que você comeu? Então, os dois brigaram. Ele não quis mais falar com ela e se revelou a esposa do anjo da morte. Nós sabemos que lá em cima tem aspecto masculino, aspecto feminino, até na Sefirot. Tem o Kut Shabrich, o santo bendito seja, que é a revelação divina na Sefirot da Chesed de Gvura Tiferet Netzach Hod Esod. Depois tem o Shchinta, que é o aspecto feminino na Sefirot, que é a revelação do Malchut. Então cada anjo ele tem uma esposa. Cada alma tem aspecto masculino e aspecto feminino. Então, lá em cima tem os anjos, o Gabriel tem a Gabriela, o Rafael tem a Rafaela, o Michael tem a Michaela, cada anjo tem uma esposa. Só que o anjo, quando ele vem para esse mundo, a missão dele é dele, não é da esposa, então a esposa fica no céu. Mas tem um anjo que a mulher dele veio para esse mundo. E que anjo é esse? O anjo da morte. O anjo da morte, a mulher dele se rebelou para Adão. Mulher casada, ela tem um marido que é o anjo da morte, é chamado de Satã. A palavra Satã em hebraico quer dizer desviador. Isso que os cristãos eles transliteraram, inventaram Satã. Mas é desviador. E na Sitra Achra, diferente da Kedoshá, diferente da santidade, que na santidade tem a pureza, tem a ingenuidade, tem a humildade. Na Sitra Achra, Deus me livre, no cúmulo da impureza, o marido tem o prazer em ver a esposa dele dormindo com outro. Isso é o cúmulo da impureza, é o fundo do precipício. Então o anjo da morte, ele pediu para a mulher dele, para a anja da morte, que ela é chamada de Eli, para ela ter uma relação com Adão Arishon, ela se materializou, teve uma relação com o outro na frente dele, ele ficou feliz. Depois é o cúmulo da tumá, o cúmulo da impureza. E isso o Adão Arishon tinha que morrer e não fazer, porque ela é uma anja que se materializou, mas é uma anja que tem um marido. Então mesmo que é uma anja, mas ela tem um marido. Então ele não podia dormir com ela. E ele fez com ela lá todas as fantasias durante 130 anos. E não só com ela, também com uma Ena, que é outra demônia, que também se materializou. E ele viveu com elas lá, vida de marido e mulher, 130 anos. E isso é Gilui Arayot. E isso afetou o nível Neshama dele. O nível mais alto, que o adultério é pior do que o assassinato é pior do que a idolatria. Então a idolatria é a coisa menos grave em relação a essas três coisas que a pessoa tem que morrer e não fazer. E a idolatria é o menos grave, o assassinato é mais grave que a idolatria, a adultério é mais grave que assassinatos. Então, o Adão Arishon, primeiro homem, ele afetou então o nível Nefesh por meio da idolatria. Ele volta como Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, que ele ensinava todo mundo a não fazer idolatria. E enquanto Avraham estava vivo, ele volta também no nível Ruach, Yitzhak, que é o conceito dos assassinatos. Então, Yitzhak, Avraham Avinu levantou uma faca em cima dele e ele se controlou. Ele podia ter assassinado o pai para salvar a própria vida, ele não fez. Então, o Yitzhak, toda a vida dele, ele só se controlou, ele não fez nada. Você olha a vida de Yitzhak do começo ao final. Fez um poço. Foi provocado, ele abriu um poço, os filisteus fecharam e ele foi provocado. Ter matado todo mundo ali, ele era pior guerra. Ele era pior do que o Hitler, esse nível de
Ele podia destruir o mundo, Yitzhak. Nível de Gevurah, ele era pior do que o Ayatollah do Irã e do que o presidente do Irã, Mahmoud Bezekra. Yitzhak, nível de Gevurah, era mais Gevurah do que o Ayatollah do Irã, do que o Hitler, do que Stalin, do que todos esses. E ele se controlou, porque a Gevurah, o concerto da Gevurah, está escrito: eis o Gibor, Koveshet Etzro. Quem é o Gibor? Gibor, quer dizer, um herói verdadeiro, é o que conquista o Yetzer dele. E aí eu diz porque a volta, Gadola, Koveshet Etzro, me Kovesh Ir. Antigamente os países eram cidades e estado. Então quando o profeta fala que os babilônios atacaram Jerusalém, ele está dizendo o país. Porque Jerusalém era um país. As cidades gregas eram países. Então, é maior aquele que conquista o seu mau instinto do que aquele que conquista um país. Então, o Yitzhak, ele se conquistou. Ele se controlou. E aí ele fez o concerto da Gevurah. Avraham, ele ensinou as pessoas a não fazerem idolatria. Ele fez o concerto da Chesed. Yaakov, agora, para fazer o concerto disso que ele viveu com as demônias, o concerto do Gilearayot, é ele aguentar a família e se controlar. Então, o Yaakov, ele sofreu do irmão. Ele sofreu que a mãe pediu para ele enganar o pai. Ele sofreu que o pai gostava mais do irmão do que gostava dele. Ele sofreu que ele fugiu para Haran e o tio dele enganou ele. E ele queria casar com a Rachel e casou com a Leá. E a filha dele foi violentada e o filho desapareceu. Todos os sofrimentos de Yaakov, que foram sofrimentos familiares, foram o conserto das relações familiares que o Adão teve com as mulheres casadas que não eram casadas com ele. Então depois ele teve que sofrer assuntos familiares. Então às vezes a pessoa tem uma mulher ruim e ele fala: como pode ser, eu sou uma pessoa boa, tem uma mulher ruim? Porque vai ver que na reencarnação anterior ele aprontou. Vai saber. Então a gente vê um caso desses, que era o Yaakov. Yaakov, ele era um tzadik, e ele sofreu do irmão, e sofreu da mãe, que a mãe pediu para ele enganar o pai, ele não queria. E ele sofreu do pai, que o pai gostava mais de Esav do que dele. E ele sofreu do tio, ele sofreu que ele casou com a Leá, e a Leá era Gvura, era o aspecto feminino da alma de Esav. E ele sofreu que a filha dele foi violentada, e a esposa dele, amada Rachel, morreu no meio do caminho, e o filho da Rachel se perdeu. Assim, ele sofreu somente assuntos de família. Yaakov, quando ele chegou no faraó, ele tinha 130 anos. E o faraó tinha uma assessoria. O faraó não era assim, Estados Unidos, eles eram lá potência mundial. Então o faraó já recebia a ficha da pessoa que ia se encontrar com ele. Então ele recebeu a ficha do Yaakov, com a idade do Yaakov, com todos os detalhes. Na hora que ele vê o Yaakov, ele olha para Yaakov, ele pergunta: quantos anos você tem? Pera, não está escrito nessa ficha aí? Você já fez o estudo antes disso? A sua assessoria já te repassou a idade dele? Por que você pergunta uma pergunta dessas? Você sabe a idade dele. E o mais absurdo ainda é a resposta do Yaakov. Yaakov fala: os anos da minha vida foram poucos e ruins. Pera, se foram poucos, você está com 130 anos, 130 não é pouca coisa. E foram ruins, espera você. E ainda ele termina dizendo: e não alcançaram os dias da vida dos meus pais. Como você sabe? Você está vivo. Como você sabe que você não vai alcançar os dias da vida dos seus pais? Como você já determina que você só viveu 130 anos, você vai morrer hoje, a sua vida não vai chegar aos 175 anos de Avraham Avinu? Como você determina isso? Como você fala que os anos da sua vida foram ruins? Então por que foram poucos? Quando a pessoa, Deus me livre, está passando mal, ele sente que isso não termina nunca. Quando ele fala que foi pouco, quer dizer que foi bom. O que é bom dura pouco. Então, muita contradição nessas três frases que ele falou.
Mas aí quando você vai para o Zohar, vai dizer assim, o Yaakov, ele entendeu o faraó. Ele falou, faraó, tá bom, você recebeu a minha ficha, você sabe que eu tenho 130 anos, mas você acha que eu tenho 400? Porque você está vendo na minha cara que eu estou com cara de velho. Então eu vou te explicar, eu estou com cara de velho porque eu sofri. Por isso você não acredita que eu tenho somente 130 anos, você acha que eu tenho muito mais, porque eu sofri, os anos da minha vida foram ruins. Mas você acha que eu estou reclamando? Não estou reclamando. Para mim passou rápido. Foram poucos e ruins. Foram ruins, mas foram poucos. E por que não alcançaram? Por que eu vou morrer hoje? Porque o Adam Arishon, ele viveu 130 anos com a mulher do outro. Então eu tinha que viver 130 anos para consertar isso. Então hoje eu estou morrendo. E aí Hashem acrescentou para ele 17 anos, porque foram 17 anos que ele viveu sem o filho dele, e ele sofreu, Hashem deu para ele bônus. Senão ele tinha que morrer aquele dia. Uau. Então, nesse caso, pergunto a Arizal, como pode ser que a mesma pessoa que era o Adam Arishon, ele viveu em 3 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente aquelas 3 pessoas eram a mesma pessoa. Como Caim. Então, então diz o Arizal, por causa que eles eram 3 níveis da alma, eles podem ter 3 corpos diferentes. Como o marido e a mulher é a mesma alma em 2 corpos, lá eles eram 3 níveis daquela alma, eles poderiam ter 3 corpos diferentes. Agora, se é o mesmo nível, se é só o nível Nefesh, não poderia viver na mesma época. Ia morrer um e ia nascer outro. Então, nesse caso, pode ter Rebbe Avram nível Nefesh, Rebbe Avram nível Ruach, Rebbe Avram nível Neshama, os 3 vivendo juntos, são a mesma pessoa em 3 corpos. Pode existir isso. Então, pergunta boa, essa resposta. Muito obrigada. Eu queria conhecer os outros 2. não é, eu tenho minhas suspeitas. Eu também. Pelo menos eu tenho. Aí, voltando então para o nosso assunto do Korach. O Korach, então, no deserto, Moshe Rabbeinu ensinou que o castigo para um falso profeta é que o falso profeta ele é condenado à morte. Antigamente a idolatria fazia sacrifícios humanos e tinha, Deus me livre assim, que o falso profeta era pior do que o assassino. Você vê hoje em dia essas seitas que eles se matam lá, a seita inteira, então o falso profeta era um perigo maior do que um assassino que assassina uma pessoa. O falso profeta podia assassinar uma cidade inteira. Então o falso profeta é pena de morte. Então o Korach, ele falou para Moshe, ele falou, não foi Hashem que te mandou. Tudo isso que você falou, que você nomeou o Aaron, isso foi você que decidiu. Você é o falso profeta, você tem que morrer, o povo tem que te matar. Moshe Rabbeinu falou para ele, então agora Moshe Rabbeinu está vendo, ele é o nível Ruach do Caim. No lugar de consertar, ele está repetindo o erro, ele está querendo assassinar Moshe, que é o Abel, para se tornar o responsável pelos assuntos religiosos. Por causa que o Caim matou o Abel também para se tornar responsável pelos assuntos religiosos. Então Moshe Rabbeinu respondeu para ele o seguinte, ele falou, se você morrer como qualquer pessoa, não foi Deus que me mandou. Aí você tem razão, sou um falso profeta. Mas se a terra se abrir para se receber, aí foi Deus que me mandou. Por quê? Porque a terra se abriu para receber o sangue do Abel. E agora que você não consertou isso da maneira correta, vai te acontecer medida por medida. Você vai consertar isso medida por medida, então você me matou e a terra se abriu para receber o meu sangue, então agora a terra vai se abrir para receber você. Você vai consertar medida por medida. E aí Moshe Rabbeinu já sabia que isso ia acontecer e avisou todo mundo, olha, se alguém mora do lado do Korach, muda de casa, porque lá a terra vai se abrir, que ele não consertou isso da maneira correta, então vai acontecer para ele medida por medida. E aí a terra se abriu e o Korach caiu dentro, e esse foi o conserto dele. Então, o dinheiro que ele ganhou de maneira indevida, e por isso ele se tornou, imagina a pessoa ganhar dinheiro, pegar todo o dinheiro do povo. Imagina aqui no Brasil tem muita gente que rouba, né?
mas não consegue roubar todo o dinheiro do povo. Ou quando a gente fala que no Brasil tem os escândalos, então a pessoa roubou merenda escolar, a pessoa roubou, vai saber, tem gente roubando tudo. Eles desviam tudo, né? Mas ninguém aqui no Brasil nunca iria conseguir roubar todo o dinheiro do povo inteiro. Isso ninguém iria conseguir. O Korach conseguiu. Ele vendeu aqueles tijolos, as pessoas tinham que pagar uma exorbitância para que o filho não fosse cimentado. O Korach, ele pegou todo o dinheiro do nosso povo. Depois, quando o mar se abriu, o mar se fechou em cima dos egípcios. Os egípcios tinham uma tradição egípcia que os soldados iam cheios de joias e os cavalos iam cheios de joias. E aí o mar mandou esses cadáveres dos soldados egípcios com os cavalos para a praia. E aí os judeus conseguiram recuperar também. E também antes de sair do Egito, Deus falou para Moshe, falar para todo o povo de Israel, para pedir para os egípcios ouro, prata, roupas, porque Hashem tinha prometido para Abraão Avinu que os judeus vão sair de lá com muitas riquezas. Eles vão para o exílio, mas vão sair de lá com muitas riquezas. E o Korach tinha pego toda a riqueza de todo mundo. E agora o povo estava pobre. Então Hashem falou para Moshe, agora o que eu vou falar para Abraão Avinu? Que eu cumpri, afligiram eles. E saíram de lá com muitas riquezas, eu não cumpri, porque o Korach pegou tudo. Então Hashem falou, vou fazer um milagre. Imagina, assim, que Moshe falou que amanhã, meia-noite, todo primogênito do Egito vai morrer. Pega bem esse detalhe. As mulheres egípcias, elas brincavam com os filhos das vizinhas. Eu estou falando uma linguagem delicada. Então ela tinha um primogênito do filho da vizinha de cima, ela tinha um primogênito do filho da vizinha de baixo, ela tinha um primogênito do filho da vizinha da frente. Cada vez ela engravidava um primogênito do filho de outra vizinha. E eles eram raça pura. E então todo mundo tinha a mesma cara. Ou os maridos não se importavam. Pode ser que os maridos não se importavam, que a mulher estava dormindo com a criança lá, o marido não se importava. Mas nós sabemos que esse povo egípcio ele era um povo tão corrupto. Dizem nossos sábios que elas tinham primogênito de todos os filhos das amigas delas. E aí, na hora que teve a praga dos primogênitos, como o chefe falou, só o primeiro filho vai morrer. Em cada casa morreram 10. Aí eles falaram, todos nós vamos morrer, porque ele falou que ia morrer um, agora morreu um monte. Nessa hora bate um judeu na porta. O egípcio abre a porta, ele está lá com um monte de filhos mortos. Ainda não enterrou os filhos, o judeu falou, estou indo fazer uma festa. Meu Deus pediu para a gente sair do Egito, por isso ele matou seu filho, para que a gente faça uma festa para ele no deserto. Só que, olha minha roupa, eu preciso de joias, preciso de roupas bonitas. Como eu vou para uma festa vestido assim? Sem uma joia, sem uma roupa. Então, numa hora dessas, qualquer pessoa normal ia assassinar esse cara, né? Quer dizer, eu sei que o meu filho morreu por causa do judeu. Agora o judeu bate na porta e fala, olha, seu filho morreu porque eu tinha que ir para a festa. E você não deixou, por isso que o seu filho morreu. E agora, para mim ir para a festa, eu preciso de joias, preciso de roupas bonitas, roupas lindas. E Hashem falou para Moshe, eu vou fazer um milagre, que os egípcios vão ficar assim, super cheios de simpatia pelo nosso povo, mesmo nessa situação. Então, quando a gente ajudou ele, o Yosef transformou o Egito na superpotência mundial, e eles falaram, esses judeus são como espinhos aos nossos olhos. E agora que a gente matou o primogênito deles, que eram 10 crianças em cada casa, que elas tinham lá primogênito de todas as vizinhas, elas trocavam os filhos lá para uma fazer primogênito com o filho da outra. Cada casa estava cheia de cadáveres. E agora eles vão me pagar por isso? Então a gente fez um milagre. O egípcio abriu a porta e falou, coitadinho, você tem que ir lá para a festa, né? Por isso que meus filhos morreram, mas eu vou te dar joias, vou te dar roupas lindas. Você vai poder ficar alegre lá festejar enquanto eu enterro meus filhos. Você vai lá festejar que os meus filhos morreram para você ir para essa festa. Foi um milagre surreal.
E Hashem falou para Moshe que ele vai fazer esse milagre porque ele não tem como justificar para Abraão que ele falou que os seus filhos vão ser afligidos numa terra estranha e depois eles vão sair de lá com muitas riquezas. E o Korach pegou as riquezas de todo mundo. Então agora, como eles vão sair de lá, todo mundo pobre? Então Abraão Avinu vai falar, você cumpriu que eles vão ser afligidos e você não cumpriu que eles vão sair de lá com muitas riquezas. Então a gente teve que fazer esse mega milagre, que nessa situação o egípcio ficou lá cheio de amores por nós, falou, ai que legal, você que matou meu filho, está aqui o dinheiro, está aqui as joias, está aqui as roupas. É normal, é caso psiquiátrico, e o país inteiro estava assim. Então, milagre surreal. Milagre surreal. E a gente teve que fazer esse milagre, porque olha a situação. Todo mundo teve que comprar os tijolos do Korach. Todo mundo ficou paupérrimo, ficou sem um centavo. Como eles vão sair assim? E depois, no Bizatayam, que eles pegaram o ouro, a prata e as joias dos cavalos e dos cadáveres dos soldados egípcios, aí eles ficaram mais ricos ainda. Aí realmente Hashem liberou para eles saírem do Egito, porque a abertura do Mar Vermelho, eles não saíram do Egito. O cruzamento do Mar Vermelho era assim, você imagina o ritmo do nosso povo, mulheres grávidas com crianças pequenas andando no ritmo dessas mulheres grávidas e dessas crianças pequenas. Em 12 horas não tem como chegar do Egito, atravessar o Mar Vermelho até a Península do Sinai. Levaria muitos e muitos e muitos e muitos dias para isso. E o mar é montanha. Então Hashem fez um milagre, fez um círculo. Os judeus entraram, Hashem fez assim com que a água ficasse dura, e nessa região do Equador a água não congela. Então foi surreal que a água ficou dura. E para os egípcios não, para os egípcios a água voltou a ser mole. Então os judeus viam o egípcio como se ele estivesse afundando no aquário, assim, ele está morrendo lá, ele está na água morrendo afogado, e o judeu tá passando num túnel que tem um chão, é como se você estivesse andando nesses aquários sofisticados, que você... você está andando assim, está pisando em cima do vidro, está vendo os peixes embaixo de você, paredes de vidro, está vendo os peixes em cima, dos lados. Eles estavam vendo os egípcios morrendo afogados do lado, embaixo, em cima, e eles passando dentro de um túnel e voltaram para o mesmo lado. Porque eram 12 horas, em 12 horas você não chega na Península do Sinai, voltaram para o mesmo lado, depois que pegaram as riquezas dos cavalos e dos cadáveres dos soldados, que aí cada judeu ficou milionário, aí eles saíram do Egito. Voltaram para o caminho contrário e saíram. Então quer dizer que o Korach no deserto, ele era o cara mais rico porque ele tinha o dinheiro do povo inteiro, por essa desonestidade que ele fez. E junto com isso, aquele dinheiro causou para ele se tornar prepotente. Ele não consertou de uma maneira positiva o assassinato que o Caim assassinou Abel, como o Itró consertou de maneira positiva. Então ele teve que consertar medida por medida, como aquele egípcio que era o nível nefesh do Caim, que matou, assassinou, então teve que ser morto. Então o Korach também, ele agora, a terra se abriu por causa que quando ele matou o irmão dele, a terra se abriu para receber o sangue do Abel. Aí a terra se abriu agora para receber ele. E essa é a história do Korach. Muito obrigado pela sua pergunta, Natstaro. Continue fazendo perguntas. Não existe pergunta boba, né? O Rabino sempre fala que é o bobo que não pergunta. Então, assim, muito bom perguntar e deixar suas perguntas, suas dúvidas aí, sejam elas quais forem. Que as que forem assim mais profundas, exigir mais tempo, o Rabino faz aqui, que ele fez agora um vídeo, um shiur maravilhoso falando sobre esse assunto, e tenho certeza que vocês vão deixar aí os comentários aqui nessa aula, falando o que vocês acharam da aula, se já sabiam dessa história, ou deixem só um Shalom Avrahá, compartilhe essa aula se você gostou, para que o nosso canal tenha engajamento e para que outras pessoas também possam estudar a Torá junto conosco. Um beijo no coração.
de todos vocês e tudo de bom. E tudo de bom. Yatzlacha, Briut, Panasá, Bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.